Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando aqui mais uma vez com imensa satisfação para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, amoroso, justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação espiritual, oportunidades para fazermos o bem. Porque este Pai extremadamente inteligente, misericordioso, jamais fecha portas. Deixa sempre portas abertas, infinitas portas abertas ao nosso arrependimento, consequentemente, para realizarmos a nossa transformação. Agradecemos a este Pai que nos concede constantemente, conforme já dissemos, estas oportunidades. Neste setembro amarelo, em que dedicamos de uma forma mais especial para estudarmos e refletirmos acerca do valor da vida. Vida sim, suicídio não, porque Deus nos concedeu a vida como sendo patrimônio maior para a nossa administração. A vida é de Deus, não temos o direito de dispor da nossa vida, porque a vida não é nossa, por maiores que sejam os problemas. Sigamos adiante, porque os problemas são professores, são professoras na nossa vida. Com certeza, quando tivermos aprendido as lições que precisamos aprender, não teremos mais problemas. Os problemas são resultados das nossas escolhas equivocadas, via de regra. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Jesus de Nazaré, nosso guia e modelo, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos reunirmos aqui nesta página virtual para estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como mais uma oportunidade para a nossa melhoria, para o conhecimento da verdade. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Atenção. Atenção, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. O capítulo é o de número 12, que tem como título Instante de Luz. Mas antes de começarmos aqui as nossas singelas reflexões acerca da vida, valorização da vida, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e a mensagem é a que se encontra no capítulo 32, que tem como título Saúde. Como está a sua saúde? Será que a sua saúde vai bem? Será que a minha saúde vai bem? Saúde espiritual, consequentemente, saúde corporal? Irmão José nos diz da seguinte maneira: a saúde é também um estado d'alma. A saúde plena é um equilíbrio da alma. Os pensamentos negativos, diz-nos irmão José, os pensamentos negativos envenenam as células
e comprometem o funcionamento dos órgãos do nosso corpo físico. Então, os pensamentos negativos, sem sombra de dúvida, que envenenam as células e, consequentemente, comprometem o funcionamento dos órgãos que compõem o nosso corpo físico. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. Cuidar do corpo físico, desta ferramenta que o Espírito tem provisoriamente à sua disposição, não é simplesmente exercitá-lo, porque o cérebro é um gerador, é uma central geradora de energias. Então é preciso vigilância constante para estas energias estarem da melhor maneira possível equilibradas. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Sem sombra de dúvida que, se não vigiarmos, conforme o título deste livro, que é aquela frase de Jesus, aquele pedido de Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, então quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Então é preciso vigilância constante para não acabarmos no desequilíbrio, porque toda trama infeliz se articula em silêncio. Se você quer, se eu quero, se tu queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Se você quer estar sempre bem fisicamente, é preciso sanear os teus pensamentos. Se eu quero, e com certeza eu quero, estar sempre bem fisicamente, é preciso vigilância constante, é preciso realizar constantemente esse saneamento dos nossos pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. E por último, irmão José ainda nos fala: não percas tempo. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Então aqui, irmão José termina esta belíssima reflexão, este belíssimo esclarecimento, nos chamando a atenção que não temos o direito, não podemos nos permitir ao luxo de nem 1 hora ociosa por dia. É preciso atividade no bem constantemente. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Emmanuel, no livro Atenção, autoria de Emmanuel em parceria com Chico Xavier, esta maravilhosa parceria que nos deixou um legado inesgotável de esclarecimentos. Então, Emmanuel, neste capítulo número 12 do livro Atenção, Instante de Luz, ele começa nos dizendo da seguinte maneira: para vencer no campo das tribulações, não admitas que a luz da fé se te formará no coração sem o combustível da experiência. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção que a fé, ela tem que ser construída, ela tem que ser formada no nosso coração com o combustível da experiência. Porque muitas vezes, acrescenta Emmanuel, muitas vezes será ela em ti qual chama que se alimenta em óleo de lágrimas. A fé em nós, muitas das vezes, será alimentada com o óleo de lágrimas. E ainda ele acrescenta que por isso mesmo, em várias ocasiões, é possível que os obstáculos do caminho te sugiram
deserção das tarefas por executar e dos ideais por atingir. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que é comum, é natural que em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, os obstáculos que aparecerão e que aparecem constantemente no nosso caminho irão sugerir a nós a deserção das tarefas por executar e dos ideais por atingir. Em todos os obstáculos da marcha, alerta Emmanuel, em todos os obstáculos da marcha, não menosprezes a oportunidade de seguir adiante ao encontro da própria sublimação para a vida superior. Em todos os obstáculos da marcha, não menosprezes a oportunidade de seguir adiante. Então aqui ele nos alerta que em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todos os pontos da nossa caminhada, jamais menosprezar, por maiores que sejam os obstáculos, jamais menosprezar a oportunidade de seguir adiante ao encontro da própria sublimação para a vida superior. Talvez, fala Emmanuel, talvez hajas falido em compromissos que abraçaste e quase que te esmagas sobre as dificuldades que se antepõem ao imediato reajuste. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que talvez, e constantemente isso acontece conosco ao longo da nossa trajetória, tenhamos falido em compromissos. Quantas vezes já falimos em compromissos assumidos? Quantas dificuldades nos esmagaram ao longo da nossa trajetória? E ainda ele diz: perdeste afeições que julgavas invulneráveis e às quais empenhavas a própria existência. Quantas vezes ao longo da nossa trajetória já perdemos afeições que julgávamos invulneráveis e às quais empenhavas a própria existência, a nossa própria existência? Varastes desenganos, e ainda acrescenta Emmanuel, carregas prejuízos indébitos que te obrigam a longo tempo de trabalho em favor do resgate justo. Sem sombra de dúvida que todos nós carregamos conosco esses prejuízos e que precisamos trabalhar longamente em favor do resgate justo. E ainda Emmanuel acrescenta: alegrias de ontem converteram-se hoje em aflições difíceis de suportar. Então, o que ontem era alegria, hoje são aflições, mas não entremos em desespero, não percamos a calma e resignação, sem sombra de dúvida, que são estes maiores preservativos contra a loucura e o suicídio. Então não é pelo fato de ontem estarmos alegres e hoje estarmos passando por aflições que iremos entrar em desespero. Tenhamos calma, tenhamos fé e sigamos adiante. E possivelmente, diz Emmanuel, viste a presença da morte arrebatando-te entes queridos, cuja ausência te deixou a sensibilidade perdida sob a neblina do sofrimento. Atualmente, quantos de nós passamos por estas experiências em que vimos a presença da morte arrebatando-nos entes queridos, cuja ausência nos deixou a sensibilidade perdida? Estejas, lembra Emmanuel, mesmo assim, estejas como estiveres, não te percas na expectação inoperante e prossegue adiante. Então Emmanuel nos chama a atenção que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as aflições, estejamos como estivermos,
não percamos na expectação inoperante e prossigamos adiante agindo e servindo a bem dos outros, o que resultará sempre em benefício para nós mesmos. Então prestemos atenção nestes esclarecimentos de Emmanuel, quando ele nos diz que, independentemente das dificuldades que estejamos passando, é preciso seguirmos adiante, agindo e servindo no bem e ao bem dos outros, porque o bem que fazemos aos outros resulta sempre e resultará constantemente em benefício para nós mesmos. Então, aquilo que nós enxergamos como sendo um benefício às outras pessoas que estamos realizando, em verdade é benefício para nós mesmos. E ainda Emmanuel diz, embora de pés sangrando e mãos desfalecentes, continua adiante. Embora de pés sangrando e mãos desfalecentes, continua adiante, trabalhando e construindo no erguimento da felicidade do próximo, porquanto a hora de crise é a hora da luz, é a hora de luz e o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Além disso, a época de provação para cada um de nós é o ensejo de ampliar a nossa fé. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que, embora de pés sangrando e mãos desfalecentes, não podemos desistir. É preciso seguir adiante, constantemente trabalhando no bem, construindo e auxiliando no erguimento da felicidade do próximo, porquanto a hora de crise é a hora de fazermos brilhar a nossa própria luz e também é o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Então aqui ele nos diz que aqueles momentos de dificuldades é o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. E além disso, acrescenta Emmanuel, além disso, a época de provação para cada um de nós é o ensejo de ampliar a nossa fé. É o ensejo de ampliarmos a nossa fé, de solidificarmos a nossa fé, já que nos lances obscuros do cotidiano, quando todos ou quase todos os recursos de sobrevivência nos pareçam falhos nas trilhas do tempo, se guardarmos atenção e paciência, acabamos por reconhecer que estamos todos sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. Então aqui Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões, nos chamando a atenção que todos nós precisamos aguardar com atenção e paciência, porque acabaremos reconhecendo que estamos todos sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. Que possamos ter esta fé, que possamos ter esta perseverança e, apesar de todas as dificuldades, que possamos seguir adiante, trabalhando, construindo no bem, auxiliando o próximo, porque em verdade o auxílio que nós levamos, que nós estendemos ao próximo, em verdade é o auxílio que nós necessitamos, é o auxílio que nós precisamos para alcançarmos a nossa iluminação espiritual. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e valorizarmos a vida acima de tudo, porque a vida é patrimônio divino, a vida não é nossa, a vida é de Deus, que nos emprestou provisoriamente para administrarmos da melhor maneira possível. As escolhas são nossas, mas, sem sombra de dúvida, as consequências dessas escolhas equivocadas que fizermos, nós arcaremos com estas consequências. Então é preciso fazermos esforços constantemente para fazermos a melhor ou as melhores escolhas, administrar da melhor maneira possível
este patrimônio de Deus que se chama vida. Vida sim, suicídio jamais. Valorizemos a vida, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Muito obrigado pelos comentários, pelos compartilhamentos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões em nome do Senhor Jesus. Paz aos nossos corações.